Bom, parágrafo 104. Mas a matemática pode simbolizar um outro tempo. A gente vai entrar no tempo lógico agora. Notadamente o tempo intersubjetivo. O intersubjetivo é tanto entre pessoas quanto entre a própria pessoa. Que estrutura a ação humana, do qual a teoria dos jogos, ainda chamada de estratégia, e que mais valeria ser chamada de estocástica. Estocástica é o que depende das leis do acaso. Começa a nos fornecer as fórmulas. Ele vai falar, na verdade, agora do tempo lógico e da acessão, da certeza antecipada, na parte 3 desse livro, em português, na página 197. Ele fez esse tempo lógico, acho que por volta de 1941, porque eles chateavam ele, porque ele trabalhava com o tempo lógico. O autor destas linhas, quer dizer, ele mesmo, Lacan, tentou demonstrar na lógica de um sofisma. Eu peguei aqui aquela palavra sofisma, essas altas já não sei onde eu enfiei para vocês. É meio complexa. Não é uma coisa muito de boa fé, não. É uma pegadinha. Só que eu queria pegar a palavra legal. Não sei onde eu botei, porque eu tinha feito o vídeo e o vídeo foi-se. E aí eu anotei aqui, mas é uma espécie de uma pegadinha. As molas de tempo pelas quais a ação humana, na medida em que se ordena, tá aqui, sofisma, premissa ou argumentação cujo propósito estabelece na intenção de produzir uma ilusão da verdade, apresentando uma estrutura lógica, mas além disso, relações incorretas e propositalmente falsas. O que acontece é o seguinte, no tempo lógico ele vai pegar o exemplo de 5 prisioneiros numa cela, cada um tem uma roda, que pode ser preta ou branca, e o prisioneiro tem que descobrir qual é a roda que está atrás dele, se é preta ou branca. Se ele descobrir, ele sai fora e está liberado da pena. Essa que é a jogada no tempo lógico. Então, ele vai. O autor destas linhas tentou demonstrar na lógica de um sofisma as molas de tempo pelas quais a ação humana, na medida em que se ordena pela ação do outro, encontra na escansão, que é na medida, no cálculo, né, na enumeração, porque eles tinham que ficar olhando as bolas, né? Tem 3 pretas, ou 2 pretas e 3 brancas, ou 2 pretas. Eu não me lembro quantas pretas são 3 e 2. Você tinha que descobrir qual que então era a sua, já que você estava vendo os outros. De suas hesitações, o advento, quer dizer, o nascimento de sua certeza, e na decisão que a conclui da ação do outro no sentido dos outrinhos mesmo que estão na cela. Que desde então ele passa a incluir com sua sanção pena, sua punição. Quanto ao passado, seu sentido por vir. Se ele não sai daquela cela, aquele outro já é um cara que está fazendo transformando ele numa pessoa penalizada, né? Ele vai continuar sendo punido, ele não sai da cela.
Ali se demonstra que é a certeza antecipada pelo sujeito no tempo para compreender. O tempo para compreender só se dá num só depois, que, pela pressa que precipita o momento de concluir, que se você vê, conclui, e aí você sai fora lá da cela, e aí que você vai compreender tudo o que aconteceu. Determina no outro a decisão que faz do próprio movimento do sujeito, erro ou verdade. Vê-se, por esse exemplo, como a formalização matemática que inspirou a lógica de Boole ou a teoria dos conjuntos pode trazer à ciência da ação humana a estrutura do tempo intersubjetivo, eu falei que vocês pode ser tanto entre as pessoas como em si mesmo, com cada uma delas, da qual a conjectura psicanalítica necessita para se garantir em seu rigor. Esse trabalho a gente tem que ter. Agora, quem era o Boole? O Boole, ele era um camarada chamado George Boole. Ele era da Irlanda. Ele viveu de 1815 até 1864. E a lógica de Boole é uma homenagem a George Boole, esse nome. Em álgebra abstrata, booleanas são estruturas algébricas que captam as propriedades essenciais dos operadores lógicos. Já falei para vocês o que era operador. Mais, menos, vezes, etc. é um operador. O SQ da transferência é um operador. Dos operadores lógicos, quer dizer, são aqueles camaradas, aquelas unidades que vão permitir que a operação aconteça. E dos conjuntos, ou ainda oferecem uma estrutura para se lidar com afirmações. Atenção, toda a tecnologia atual que você tem depende do Sr. Boole, até os computadores. Ele é o pai da tecnologia e da informação. Ele é a chave para a programação. Então, por isso o Boole é tão importante, eu peguei ele. Agora a gente vai parar aqui, antes de dar continuidade, ele vai falar da história da técnica e tal, e assim por diante, mas eu antes queria conversar com vocês, porque aconteceu uma coisa, eu não posso dizer que é bizarra, mas é imprópria de acordo com o trabalho que está sendo feito aqui, e que é de seriedade e de importância para vários estudiosos de Lacan. Lacan não é uma propriedade da psicanálise. Lacan é um ser do mundo. A propriedade intelectual dos textos de Lacan é que é do Jacques Lamillard. Isso sim, eu não posso pegar um seminário de Lacan ou um livro do Lacan e chegar numa editora e falar, eu queria editar isso aqui porque eu acho mais bonito assim, dessa maneira, eu vou trocar a capa e tal. Isso eu não posso. A propriedade intelectual é do Jacques Lamillard, ele ganhou na justiça. Isso não foi o Lacan que deixou para ele. Lacan deixou o direito dele ser quem formalizava os textos. O texto que está no Seminário Pirata passa a ser organizado assim. Mas ele ganhou a propriedade intelectual, é dele. Agora, o Lacan não é a propriedade do universo. Então tem um universo muito grande usando Lacan. A teoria da complexidade está lendo Lacan. A física está lendo Lacan. A cosmologia, o tempo, todo mundo. Então, eu queria ter uma conversa com vocês antes da gente dar continuidade a isso, tá bom? Vou parar aqui.